porque são feitos dois em uma só carne. Dois em uma só carne. Não tu excluir as mulheres, porque um homem sem mulher, a sua vida ainda não está completa. Não precisa uma parte que lhe complete. E tendo a outra parte, está completa. Então é um homem completo. Amém? É um homem completo. Por isso pode ter muita riqueza, pode ter formação, pode ter empreendimento, mas se não tiver mulher, então ainda não está completo. Então, educação. Educação é a ação que as gerações adultas exercem sobre as novas gerações, orientando sua conduta. É isso que se entende por educação. É a ação exercida pelas gerações antigas às gerações novas, orientando a sua conduta. Então quer dizer que os mais velhos passam, não é, o legado aos mais novos. Os mais velhos passam os costumes aos mais novos. Por isso, se vocês notarem uma coisa, tudo que a criança começa a fazer, ele não viu, primeiras coisas, ele não viu noutra pessoa senão no pai e na mãe. Não viu noutra pessoa. Se você vê uma criança que ofende demais, o pai dele ou a mãe dele é assim também, porque é imagem. Amém? É imagem. Então, educar é isso: instruir, orientar. Normalmente, o pai passa, ou os pais passam, os costumes da família ao filho. E quero aqui dizer uma coisa, que ninguém é anterior aos costumes. Em outras palavras, ninguém nasceu primeiro que os costumes. Ou então que os costumes já lhe encontraram. Não. Todos nós, quando nascemos na família, já encontramos costumes dentro da família. Já encontramos as tradições, já encontramos lá na nossa família. Então, por isso, os costumes, a cultura de uma família é imposta à nova pessoa, ao novo elemento que surge na família. Lhe é imposta por quê? Porque ele não tem nenhuma escolha. Só tem que obedecer, seguir, porque é a orientação que os seus pais vão lhe dar, que irão lhe dar. Então, quer dizer que toda criança, todo filho é formatado dentro de um lar. Recebe a forma daquele lar. E as famílias não são iguais. Não existem famílias iguais. E pode talvez não existir famílias semelhantes na maneira de ser, na maneira de se comportar. Por quê? Porque cada família tem os seus costumes. Cada família tem os seus costumes. Há famílias que são mais liberais, quer dizer, dão mais liberdade aos filhos. E há famílias que são menos liberais, são mais fechadas, mais tradicionalistas. Então as famílias são diferentes. Por isso é que nós temos visto desajuste de comportamento dentro da igreja. Por quê? Porque cada qual vem de uma família diferente. Nós não viemos todos de uma só família. Todos viemos de famílias diferentes. Tirando só aqueles que estão aqui, pai, mãe, sei lá o quê. Eles vieram de uma só família. Mas os demais não vieram só de uma família. Daí que os comportamentos são diferentes. E agora, qual é o problema da igreja? Qual é o problema das pessoas na igreja? É que existem muitas pessoas dentro da igreja que não gostam de entender o costume dos outros. Querem que seja o costume deles, os outros a interiorizar. Ou então os outros a seguir. Não, aqui não é na tua casa. Aqui é na igreja. Por quê? A igreja é composta de pessoas. E onde a pessoa dá diferentes costumes. Existem aqueles costumes que para nós parecem ser costumes negativos. Mas é aquilo que ele aprendeu dos seus familiares. É a educação que ele recebeu. Foi formatado dessa forma, ele não tinha escolha. É tipo você julgar alguém, né, por nascer pobre, numa família pobre. Você julgar uma pessoa assim.
Não há nenhuma criança que escolheu nascer numa família rica ou pobre, numa família mais educada ou menos educada. Não há ninguém que escolheu isso. Mas nós só aparecemos dentro da família. Se é pobre ou não é, se é menos educada ou não, nós aparecemos. E fomos formatados de acordo com essa família. Agora vejam, o pai é o primeiro paradigma, é o primeiro modelo da família. Pai é o primeiro espelho da família. Quando o pai diz: meus filhos, não falem calão aqui em casa, você é o primeiro a não falar. Quando o pai diz: filhos, aqui não se ofende, não se deve ofender, você, pai, é o primeiro a não ofender. Agora, se você ofender, não bate a criança, porque ele ofendeu. Ele te copiou simplesmente. Porque a tua tarefa é você lhe ensinar coisas positivas e não coisas negativas. Se o pai diz ao filho: filho, aqui em casa não se deve entrar tarde fora de hora, então você, pai, não deve entrar fora de hora. Só que é o pai que diz ao filho que deve entrar cedo, mas o pai entra de madrugada. Sempre entrar de madrugada, está vida onde? É gatuno ou então é quem? Ou é bandido? Claro! Claro! Meu filho, beber é errado. Sim, mas você está bebendo. Que é isso? Fumar é errado e você está fumando. Não pode. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Aquilo que você fala ao teu filho para não fazer, você tem que ser o primeiro a não fazer. Nós temos que ser como Cristo. Cristo era assim, ele disse: não se comete, e ele não cometeu mesmo. E você vê os discípulos, os apóstolos que saíram dele, foram uma maravilha, impactaram o mundo. Por quê? Porque o mestre não mentiu, o mestre não andou à toa, o mestre não andou em dois caminhos, o mestre não falou palavras torpes. Então, eles imaginaram o seu mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero vos contar aqui o tempo corre bem rápido. Vos contar aqui uma historinha. Havia um pai que a aparência que ele dava aos seus filhos, à sua família, era de alguém nota 10. Nota 10. E um dia esse pai arranjou mais uma outra. Só que é uma mulher não assumida. É alguém da escondida. A esposa não sabia que ele tinha, os filhos não sabiam, os familiares não sabiam, nem os colegas sabiam. Que homem misterioso. Então ele foi continuando esse relacionamento dele em duas filhas. E o filho já também adulto, crescido. Então o filho arranja uma namorada. Uma namorada. Então o que aconteceu? Um desses dias o filho estava com a sua namorada, que ele achava que era só simplesmente sua. E ali alguém aparece e bate a porta. De noite. A mulher vai e diz: quem é? Sou eu, fulano, tal. Eita, coisa boa. Você se esconde. Meu marido está aqui, se esconde. Eu não te falar que eu tenho marido. Ele se escondeu. O homem falou: mas como é? E daquela hora, para abrir a porta, ela fazer o quê? Pronto, vai. O filho começou a ouvir essa voz dele familiar. Eu conheço essa voz de um sítio. Então, o filho, naquela de tentar escutar melhor se a voz era mesmo do pai ou não. Então ele toca em alguma coisa que faz barulho. Algo fez barulho ali. E vai olhar. Aí chama também. E ele pergunta: quem é você que está ali? Talvez ele já desconfiava da esposa, ou então da segunda. E o filho não respondeu. Disse: mas eu estou a avisar, quem é você que está ali?
Ele viu, esse meu pai. E ele também pergunta, e também quem é você que está ali? Oh, pai viu, essa voz é do meu filho. Tá comendo a mesma panela. E agora, vamos lutar? Vamos se matar? Não. Como é que fica? Pai deve ser um grande exemplo. Amém. Deve ser um grande exemplo. Não faça para os filhos não fazer aquilo que você faz. E a educação depende da situação, do espaço e depende do tempo. A educação depende do espaço e do tempo. Do espaço, porque já disse que cada pessoa é educada na sua família, o espaço é diferente, os costumes são diferentes. O tempo, por quê? Porque a educação que nossos pais tiveram não é a mesma que nós tivemos. E muito menos a mesma que nossos filhos estão tendo ou vão tendo. Não é a mesma, ela varia de tempo e espaço. É só olhar para a nova geração. Como é que é? Como é que se comporta? A nova geração é capaz de passar assim, ao lado de uma porta, com a sua dona sentada, o seu dono, passar sem dizer só um bom dia ou boa tarde. É capaz. Mas a antiga geração não faz isso, porque aprendeu que saudar é uma das formas de educação. Tem muitas coisas que eu poderia mostrar aqui, mas o tempo não vai me permitir. A quarta coisa, companhia. Companhia. Aqui está a dizer que o pai tem que ser sempre alguém presente. Existem pais que existem, mas são ausentes. Porque nunca estão. Sai muito cedo e deixa os filhos a dormir. Quando volta muito tarde e bota os filhos a dormir. O sábado que deveria estar com a sua família, evaporou, está aí os amigos, está não sei aonde, arranja passeios. Domingo você põe um crente, está aqui no Gibeon. Isso é problema. A ausência de companhia dos pais aos filhos, isso é um grande problema. Isso traz sequelas grandes. Por quê? Porque o filho até pode ter, os filhos podem ter ali a mãe. Eu sei que os filhos respeitam a mãe, mas respeitam mais o pai do que a mãe. Porque só a voz do pai é suficiente para as crianças ficar no seu devido lugar. E as crianças devem aprender a ouvir a voz do pai. Quando fala, o sucesso, sabe que o pai falou, e voz de quê? De autoridade. Então o filho pode até fazer alguma coisa, mas se a mãe diz assim, eu vou te queixar no pai, ele fica já preocupado. Sabe que alguma coisa não vai correr nada bem. A mãe até pode dar algum chicote, mas basta falar o nome do pai, é suficiente. Então, o pai, eu não estou a dizer que o homem não deve trabalhar sim, mas cuide da sua família. Por quê? Porque é a ausência de jangus, se assim posso dizer, na educação antiga. Os pais sentavam à roda da fogueira com os filhos e aí aproveitavam transmitir os costumes da família, como deve ser um homem. Era assim, hoje, o filho quase nada tem a presença do pai para conversar. E o que educa o filho hoje é a televisão. Porque ele passa mais tempo com a TV, com a internet,
com os amigos, vai aprender as coisas de uma maneira que não são. E por isso existem muitos pais a se queixar. Esse meu filho, não sei se saiu quem, se saiu você de anda à toa. É o problema da geração atual. O afastamento entre jovem e mais velho. Antes você podia ver um jovem e um mais velho estão sentados, estão a conversar, trocando impressões. Hoje você não encontra mais. Sabe por quê? Porque os mais velhos começaram a criticar de nossos jovens. Esses jovens, não sei lá, não prestam, etc, etc, são assados, são cozidos. E os jovens também acham que os velhos estão caducos. Não tem mais nada para dar. Se bem que não é a verdade, mas essa é a realidade que existe. Amém. Pelo menos a maior parte das pessoas que eu conversei com elas, viram-me sempre aparecer essa imagem. Fulano, por que você não fala, antes de você começar a namorar, fala no teu pai, na tua mãe, alguém que você que é menina, alguém está começando a gostar de mim, não fala por quê? Eu? Nem pensar. Fulano, por que você não fala, você que é rapaz, antes de você arranjar, por que você não fala no teu pai ou na tua mãe? Nem pensar. Porque acha que os mais velhos são chatos, são os sem cabeça. Então por isso há esse abismo entre mais velho e jovem. E mesmo nos encontros familiares, se há um pedido, você vai ver que na hora de comer, os jovens vão sentar lá no lado dele, na ala dele, os mais velhos sentam na ala dele. É assim que a sociedade caminha atualmente. E não sabem que estão a causar grandes problemas. Por quê? Porque os jovens sozinhos não conseguem se orientar. E muitos pais fazem isso com seus filhos. Os filhos hoje dão o que dão. Por último, proteção. Proteção é proteger, guardar, é conservar. Então, proteger. O pai deve proteger o seu filho, mas também, para isso acontecer, é necessário que o filho saiba que deve respeitar o pai. E segundo, deve ser obediente ao pai. Senão alguma coisa vai falhar. Para o filho merecer algo do pai, não é tudo, mas também é necessário o filho ser obediente e deve respeitar. Quando o filho não respeita o pai, não obedece o pai, esse filho não é bem visto perante o pai. Ainda que o pai quisesse comprar alguma coisa assim, que vai preferir comprar para outro irmão do que para ele. Por quê? Porque esse filho não lhe garante confiança. E na proteção também tem havido falha dos pais em superproteger os seus filhos. Superproteção. O que é superproteção? É aquele cuidado excessivo de que senão, se o meu filho sair, ele pode perder. Ele, claro, a certa idade, o filho não pode ir para a distância, mas tem idade que ele já deve ir. Ele deve cuidar pelo menos onde ele vai. Por quê? Porque senão nunca vai aprender a ser homem. Se você fazer tudo para ele, ele nunca vai aprender a ser homem ou ser mulher. Nunca. Por isso os homens fracassados de hoje, as mulheres fracassadas de hoje, são aqueles que os pais fizeram tudo para ele. Tudo. Se o pai ou a mãe encontrar lavar louça, é problema com quem lhe mandou lavar louça. Porque acha que não é trabalho de homem, é trabalho de mulher. Não, o meu filho não pode lavar louça, porque senão vai ficar burro. Quem te falou? Já está seguro dele que não lava. Então esse é o problema. A coisa que você tem que deixar o filho fazer, porque senão perde a autonomia. Não tire a autonomia do teu filho.
coisa que ele tem que fazer em prol. Nem sempre você tem que estar ali para fazer por ele, não. A coisa que você tem que ver ele a fazer, você está vendo a fazer. Quando ele falhar, você lhe orienta, ela deve fazer assim, 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 assim e assim. Amém? Amém? Nosso tempo não permite mais. Nós falamos sobre a missão do Pai e enquadramos em 5 perspectivas. Primeiro, segurança, provisão, educação, companhia e por último, proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, agora baixa a tua cabeça e começa a falar com Deus. Fala com Deus. Diz obrigado, Rei da Glória, obrigado porque o Senhor falou muito e muito na minha vida. Alguma coisa aprendi, ó Pai querido. Só seria um Pai compositor, então você é um Pai aquele que fez a minha direção. Terminamos a nossa pregação hoje, no nosso quarto dia. O nosso trabalho vai terminar no domingo. Para você que está nesse vídeo, não esqueça de dar um gosto aí embaixo. Subscreve, deixa seu comentário. Domingo vamos fechar com essa atividade. Estamos em online, a partir da Assembleia de Deus Pentecostal Maculupe, Centro de Bion, Viana, Luanda, Angola. Para os que estiverem mais interessados em quiser participar dos nossos cursos, é só deixar o seu comentário e deixar o seu e-mail e nós vamos fazer o envio. Se quiser também enviar por e-mail, não esqueça de enviar oswaldofreilance@gmail.com ou então entrar no meu Facebook e deixar também um comentário. Oswaldo Sampaio, esse é o meu Facebook. Então, esse é um trabalho do avivamento dos papais espiritual, com o tema A Missão do Pai. Muitas coisas aqui vamos aprender para aqueles que já são pais, para aqueles que também não são pais. Aqui não está só a presença dos papais, como também a presença de muitas jovens, muita mamã, muitos adolescentes e até crianças. Por isso abrange a família toda. Como disse anteriormente, mais que nós vamos mostrar, nós vamos ter que fechar aqui nesse momento. Depois vamos ter um momento de entrevista de alguns irmãos que vão dar o seu parecer consoante essa atividade que está a se passar aqui no centro de Bion. Louvado seja Deus, Deus abençoa a África, Deus abençoa a América, Deus abençoa a Austrália, Deus abençoa a Europa, Deus abençoa Angola, Deus abençoa a Assembleia de Deus Maculupe.